Boa tarde, Luísa, Christian, Pedro. Pois é, né? A gente já estava falando de cabelo. Será que a agenda econômica da semana é para deixar os cabelos em pé também? Vamos olhar certinho. Mas antes da gente falar dessa semana em si, é legal, na semana passada eu trouxe um panorama do que estava por vir e que provavelmente a gente teria dados que mostraria a desaceleração econômica no Brasil. Isso se confirmou em alguma medida até de forma mais forte do que a esperada, tá? Na semana passada a gente teve, por exemplo, a produção industrial, que se esperavam que fosse crescer 0,4% no mês e cresceu zero. Na verdade, né, teve variação nula, então não cresceu, ficou ali no 0 a 0 mesmo. Vendas no varejo decresceu 0,1%, setor de serviços caiu 0,2%. Então, a economia de fato mostrou que começou um ano dando sinais de desaceleração. Por outro lado, a inflação segue alta, cresceu 1,31% no mês de fevereiro, foi a maior alta para o mês, né, de fevereiro desde 2003. Então, um número simbólico bastante complicado para o governo e para o bolso dos consumidores, sobretudo. Só que aí, hoje um dado que estava com cara de que seria um dado apenas protocolar, do IBCBR, que é considerado a prévia do PIB, é um dado divulgado pelo Banco Central. Eles não detalham tanto o que mais caiu, o que mais subiu da atividade econômica, mas detalha mais ou menos ali como é que está funcionando, como é que está a atividade econômica como um todo. E, ao contrário da desaceleração de todos esses dados que eu comentei, o dado do Banco Central mostra que a economia cresceu 0,9% em janeiro. Um crescimento razoável, inclusive, e bem acima do que se estava sendo projetado. Então, com tudo isso, fica aquela questão, né? E agora, como que a gente entende todos esses dados na mesa? Como é que a gente pode perceber se a economia está desacelerando ou não? E qual é o grau dessa desaceleração, se de fato ela ocorrer? E aí a gente chega na semana de que tem poucos dados no sentido quantitativo, tem poucas divulgações, só que na quarta-feira a gente tem a chamada super quarta, porque tanto os Estados Unidos quanto o Brasil decidem juros, né, os bancos centrais de cada país. E aí a gente tem um cenário que é o seguinte: a decisão em si não vai ter grandes segredos. A questão vai ficar no comunicado e aí no que os bancos centrais vão indicar. Vamos ver cada caso. Começando pelos Estados Unidos, porque na quarta-feira, lá pelas 3 da tarde, o Banco Central divulga a decisão de juros e deve manter o intervalo da taxa básica de juros da economia americana inalterado entre 4,25% e 4,50%. Até aí não tem grande surpresa. A questão é 3,5, depois que o dado e a decisão em si for divulgada, o que o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, do Fed, o que ele vai dizer em discurso e depois na coletiva de imprensa, além do comunicado em si. Por lá, o que acontece? Esse movimento, toda essa movimentação das tarifas do Trump ainda não foi completamente sentido na economia. Então a inflação veio baixa ali no começo do ano, até em linha com o que se esperava e tudo mais. Só que tem uma sobreposição de dois movimentos, de uma possível desaceleração ou até recessão nos Estados Unidos, que nem o próprio Trump nega. Ele coloca ali que no curto prazo a gente pode sofrer um pouquinho para que a América cresça novamente com mais entusiasmo depois. Então, no curto prazo teria uma possível recessão técnica. Só que, ao mesmo tempo, o movimento das tarifas pode aumentar a inflação. E aí o Banco Central fica naquelas. Legal, está tendo uma recessão técnica, então vamos abaixar os juros para dar uma incentivada na economia, ou a gente se preocupa com a inflação que está alta? Então, as duas cartas estão na mesa, vamos ver quais delas têm mais força. Aqui no Brasil, a decisão é 6h30 da tarde, na quarta-feira também, e também está colocado isso desde dezembro, o Banco Central já havia comunicado ali que aumentaria em 100 pontos base novamente os juros no Brasil, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros. E aí a gente sai de 13,25% para 14,25%. Qual que é o ponto, né? A maioria do Copom, né, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, agora foi indicada pelo presidente Lula. E não está claro, depois de março, qual que vai ser a movimentação deles. Se eles vão, de fato, manter esse ímpeto de subir juros, vão dar uma diminuída. Então,
o mercado, os investidores e todo mundo que, de alguma forma, é afetado pela alta de juros e são várias pessoas de fato, fica de olho nesse sentido, né? Para tentar entender para onde vai, até onde vai o crescimento de juros no Brasil. Qual que é o ponto? Os dados do IBGE mostraram desaceleração, só que esse dado do BC de janeiro mostrou que a economia segue forte. E aí? Vai ter que parar de subir juros em qual ponto, em qual patamar? Até quando? E a inflação não dá sinais de que está cedendo. Então, com tudo isso na mesa, é uma semana bastante decisiva para o futuro do ano como um todo, para definir para onde a economia vai, para que rumos as economias dos Estados Unidos e do Brasil vão tomar. Além disso, tem outros dados também secundários que ajudam a gente a entender esse cenário, produção industrial nos Estados Unidos, outros países pelo mundo divulgando decisões de política monetária, mas aqui as que têm mais impacto no dia a dia são dos Estados Unidos e do Brasil, e aí a cobertura completa no site e no Central Meio, claro, também.